Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a revisão sobre China, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero ressaltar para vocês são os aspectos físicos, né? Os aspectos naturais. Então a primeira parte que nós vamos falar é dessa região aqui, ó. Essa área. Como que eu leio um mapa físico? Quanto mais quente a cor, mais alto é. Olha, as áreas mais altas estão com as cores mais quentes, é mais quente aqui. No caso, nós temos um laranja para o marrom, né? Um ocre aqui. Essa área é a área mais alta. Como que se formou essa área? Choque de placa tectônica, né? Então, essa área teve o choque entre a placa aqui da Índia, placa da Índia, chocou com a placa eurasiática, muito bem, e formou uma cadeia de montanhas, que nós conhecemos como Himalaia, as cordilheiras do Himalaia. Essa cordilheira, ela funciona como uma barreira natural. Porque o que acontece? Aqui, na parte do sul, vem as monções, as massas de ar. Lembra das massas de ar, de chuva? Lá da Índia, no capítulo que vocês aprenderam sobre Índia, muito bem. Então, nós temos essas massas de ar, essas nuvens todas de chuva aqui. Elas batem nessas montanhas e vai chover tudo aqui embaixo. Então, a umidade não consegue ultrapassar o outro lado. Então, o que acaba acontecendo? Depois dessas grandes montanhas vai formar esses dois grandes desertos, o deserto de Taklamakan e o deserto de Gobi. Esses dois grandes desertos são muito por conta dessa barreira natural que nós conhecemos como Himalaia. Outra função muito interessante do Himalaia é a formação dos principais rios. Como ela é muito alta, forma geleiras, né? E essas geleiras começam a descongelar, formando as nascentes dos rios. Rios que são importantes para não só a China, como abastece outras áreas do Sudeste Asiático. Mas nós sabemos que a China quis muito esse território e anexou esse território muito por conta dessas nascentes. Muito bem, vimos isso. Vamos falar uma outra coisa importante. A China, é considerada um país e dois sistemas. Por que isso? Porque é um país que vive com uma política comunista e o sistema econômico dela capitalista. Então é conhecido também como socialismo de mercado. Então a política comunista e o lado econômico dela mais voltado para o capitalismo. E a gente pode olhar isso até nos aspectos regionais da China. A China, a gente pode dizer que ela tem duas grandes porções muito distintas. Um lado dela, que é essa parte aqui do 1, nós vamos identificar como porção oriental. É o lado onde viveu a abertura econômica com as EEs, então é muito industrializado. Aqui tem bancos privados, nós temos exportação e importação. Então, essa área aqui vive o verdadeiro capitalismo. Enquanto na porção 2, ainda tem muitas comunidades étnicas que querem se separar, tem muita repressão da política comunista. As indústrias são estatais, quando tem aqui, muitas delas refinarias ou ainda voltada para o extrativismo. Então a gente vê essas duas grandes regiões da China. Uma outra questão, quando eu falei para vocês que o lado oriental viveu a abertura econômica, foi quando foi criado as EEs. Deixa eu voltar aqui rapidinho, as EEs. As EEs é essa porção aqui, ó. É a porção que no governo de um cara chamado Deng Xiaoping, foi o sucessor do Mao Tse-tung, ele resolveu abrir a economia da China e criou uma zona econômica especial voltada para a entrada de multinacionais, de bancos privados, de conglomerados, né, de os portos que foram criados ali, tem muita flexibilidade em isenções de impostos, né? Porque tudo para facilitar as importações e exportações. Então é a área de comércio, é a área do capitalismo. Essas EEs foram criadas na década de 70, né, pelo Xiaoping, e marca
essa visão da China ser um país dois sistemas, que marca a abertura econômica da China, né? Bem, outra coisa que é importante quando a gente fala da China, essa contradição, né, é o fato de ser esse regime ditatorial e ainda ter vivido durante um bom tempo um controle populacional muito específico da China, que é a política do filho único, né? E isso fez com que a China entrasse em uma queda gradativa do crescimento vegetativo. Então, o crescimento vegetativo é natalidade e mortalidade, certo? Essas duas taxas na China foram caindo muito, elas eram altas. E elas foram caindo muito, tanto a natalidade quanto a mortalidade, a partir da década de 80. Então, a natalidade despenca de 3,70 para 1,8 e a mortalidade também de 1,7 para 0,6. E isso foi caindo gradativamente, justamente por causa da política do filho único, né? A taxa de natalidade foi despencando cada vez mais e a expectativa de vida foi aumentando, ou seja, a população foi ficando envelhecida. Outra coisa que é pertinente falar da China são as diversidades étnicas. Cada região da China tem uma etnia muito específica e boa parte delas querem se separar da China, querem autonomia ou até mesmo independência. Então vamos falar primeiro desse primeiro grupo aqui que eu quero chamar a atenção, que é a população turca, que é a população muçulmana da China. Então aqui nesse pedaço, justamente nessa área aqui, nós temos um grupo da população que é muçulmana. Essa população muçulmana nós conhecemos como uigures, tá? Eles ficam nessa região, essa região é chamada de Xinjiang. A região de Xinjiang, a população é muçulmana. Muito bem, ela quer se separar da China. Por quê? Eles têm refinarias, têm grande produção e têm uma visão mais teocrata, né? A China é comunista. Bem, muito bem, nós já sabemos aqui. Essa outra região que eu vou demarcar para vocês tem uma população que é mongol, né? Essa região quer se separar da China e se anexar à Mongólia. É a única região que quer se anexar a outra região, a outro país. Então eles querem separar da China para pertencer à Mongólia. Esse grupo mongol vem perdendo força, esse movimento cada vez mais, tá? Um outro grupo que em compensação está cada vez mais forte o movimento e é muito antigo, o movimento deles de separação total da Índia, é essa região que é formada por budista, tá? Uma população budista, que são os tibetanos. Os tibetanos são budistas. E eles querem independência da China. Por que a China não dá? A China não dá justamente por aquilo que eu acabei de falar para vocês em relação ao Himalaia. É a área das nascentes dos rios da China. Então, como boa parte dos rios da China nascem nessa região, a China não quer abrir mão do Tibete. E essa população quer se separar da China justamente por essa ditadura da China que não dá a eles, deu a eles autonomia religiosa, mas eles querem autonomia total, né? Ou seja, ser independentes. Bem, então nós temos aqui, fora isso, nós temos a questão de Taiwan e Hong Kong. Taiwan, que fica justamente aqui, e Hong Kong. Taiwan ficou independente da China, ele já é território autônomo, tá? Só que a China quer, porque quer que Taiwan retome a ser território da China. Ser considerado oficialmente da China, né? A reanexação. Entretanto, a Taiwan exige uma condição da China, que a China acabe com a ditadura. Tá? Ele quer que a China deixe de ser comunista, né? O regime ditatorial. Em contrapartida, Hong Kong foi devolvido para a China em 97, recentemente. Ele era colônia britânica e ele quer ser independente da China. Por que ele quer ser independente da China? Vamos lá, ele quer ser independente da China também por não aceitar essa ditadura. Então, são dois territórios que exigem que a China deixe de ser comunista. Uma
para voltar a ser da China, que é o caso de Taiwan. E a outra, se você não deixar o comunismo, eu me separo definitivamente de você, do seu território. Então, são essas questões, tá bom? Bem, basicamente é isso que eu gostaria de falar para vocês. Obrigada, boa prova, até mais.